Olá, queridos amigos e amigas do Momento Redenção. Ah, A obra que temos em mãos hoje é este pequeno livro, esta pequena obra de Allan Kardec, intitulada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esta é uma edição da editora Clarim, da casa editora O Clarim, e é uma tradução do Cair Bar de Souza Chico, que é um espírita dos mais importantes no Brasil. E nós vamos ver esse trechinho do prefácio da editora, que ele é bem interessante, que diz o seguinte: esta obra é, por ordem cronológica, a segunda da codificação espírita. O Livro dos Espíritos foi apresentado ao mundo em 1857. Instruções práticas veio a lume no ano de 1858, o mesmo ano em que viu ser criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita. Em agosto de 1860, referindo-se a estas instruções, Kardec fazia seus leitores saberem que esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Substituí-la-á novo trabalho, ora no prelo, e que será muito mais completo e diversamente planificado. Esse novo trabalho era nem mais nem menos do que o Livro dos Médiuns, um perfeito tratado de parapsicologia, editado com 100 anos de antecipação aos trabalhos do famoso doutor Joseph B. Hine. Enfim, nós vamos então ao que nos importa mais nesta obra, que é o papel e influência do médium nas manifestações. Inicia-se assim: para se compreender o papel do médium nas manifestações, é preciso inteirar-se da maneira como se opera a transmissão do pensamento dos espíritos. Falamos aqui dos médiuns escreventes. Então, importante inteirar-se da maneira como se opera a transmissão do pensamento dos espíritos. Um espírito, quando vem falar comigo, se eu sou um médium escrevente, se ele vai fazer através de mim, essa comunicação se dá através do meu perispírito, do meu corpo fluídico, que é o que liga a matéria deste corpo físico ao espírito que eu sou. E para que o espírito comunicante possa agir através de mim, ele precisa do contato fluídico, ou seja, o seu perispírito conecta-se ao meu perispírito para que possa haver a ação inteligente. Isso é importante por demais. Segue Kardec. O espírito tem, como dissemos, um envoltório semimaterial que chamamos perispírito. O fluido condensado, por assim dizer, em redor do espírito, para formar esse invólucro, é o intermediário pelo qual ele atua sobre os corpos. Então, o que permite-me, como espírito que sou, atuar sobre a matéria, qualquer que seja ela, é, em verdade, o perispírito, que é o médium primeiro, que é o mediador entre o meu corpo físico e o espírito que eu sou, que só pode se conectar a essa matéria por causa da existência do perispírito, que é esse corpo fluídico. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos das mesas,
da cesta ou da prancheta que escreve, não podemos pôr em dúvida a ação exercida diretamente pelo Espírito sobre esses objetos. A cesta se agita às vezes com tanta violência que escapa às mãos do médium. Em outras circunstâncias, ela se dirige para certas pessoas do círculo para batê-las. Outras vezes, seus movimentos demonstram um sentimento afetuoso. A mesma coisa se dá quando o lápis é colocado na mão do médium. Muitas vezes é lançado ao longe com força, ou então a mão, como a cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium se encontra perfeitamente tranquilo e se admira de não ser mais senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam geralmente a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são ouvidos convenientemente, se retiram e outros lhes tomam o lugar. O espírito pode, pois, exprimir-se, ou melhor, exprimir diretamente seu pensamento pelo movimento de um objeto ao qual a mão do médium serve apenas de ponto de apoio. Ele pode fazê-lo mesmo sem que esse objeto esteja em contato com o médium. A transmissão do pensamento dá-se também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, visto que designamos sob esse nome, alma, o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, como não atua sobre a cesta. Ele não a segura, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob este impulso, dirige a mão por meio do fluido que compõe seu próprio perispírito. A mão dirige a cesta e a cesta dirige o lápis. Notamos aqui coisa importante de ser registrada, que o espírito estranho não se substitui à alma, pois que não pode desalojá-la. Ele a controla à revelia dela, imprime-lhe a sua vontade. Quando dizemos a revelia dela, queremos falar da alma atuando exteriormente, pelos órgãos do corpo. Entretanto, a alma, como espírito, mesmo encarnado, pode perfeitamente ter consciência da ação exercida sobre ela por um espírito estranho. Ou seja, não toma conta absolutamente. Ele, ao fazer essa conexão, ao estabelecer esse contato, eu, encarnado, tenho consciência disso. Eu, encarnado, estou atento a esse, preciso estar, inclusive, atento a esse processo. Eu não vou, ele vai trabalhar a minha revelia, eu não vou criar impedimento, mas ele passa pela minha compreensão, pela minha observação, há uma parceria, digamos assim. O papel da alma nessa circunstância é, algumas vezes, inteiramente passivo, e então o médium, se é de incorporação, não tem nenhuma consciência do que escreve ou do que diz. Ocasionalmente, entretanto, a passividade não é absoluta. Então, ele tem uma consciência mais ou menos vaga, embora a mão
seja arrastada por um movimento maquinal ao qual a vontade permanece alheia. Se é assim, dir-se-á, nada prova que seja um espírito estranho que escreve e não o do médium. Aqui é o lugar de analisar um erro cometido por algumas pessoas. Nós diremos, pois, que pode acontecer que a alma do médium se comunique como o faria um espírito estranho. E isso se concebe facilmente, visto que podemos evocar o espírito de pessoas vivas, ausentes e presentes, e como esse espírito se comunica pela escrita ou pela palavra do médium, por que o espírito encarnado no médium não se comunicaria igualmente? Então, essa é uma questão importante, é para que a gente não crie sistemas que podem dificultar o entendimento, né? Eu, como espírito que sou, posso ser evocado em algum momento. E ainda que não seja nem evocado, eu posso espontaneamente até me apresentar num encontro, numa sessão mediúnica, por alguma razão qualquer que me leve a esse fato, seja uma necessidade, uma ansiedade, uma doença, qualquer coisa. Mas eu posso me manifestar lá como espírito encarnado que sou, porque sou espírito, como qualquer outro espírito. Então, essa é a ideia que a gente precisa manter a mente aberta para a compreensão mais clara disso tudo. Então, por que o espírito encarnado do médium não se comunicaria igualmente? Os fatos provam que, em certas circunstâncias, isso se dá, como no sonambulismo, por exemplo. Segue-se daí que a comunicação feita pela alma do médium tenha menos valor? De modo algum. O espírito encarnado no médium pode ser mais elevado do que certos espíritos estranhos, e, assim, dar comunicação. Neste caso, ele fala como espírito desligado da matéria e não como homem. A questão é saber se não é sempre o espírito do médium que emite seus próprios pensamentos, como alguns pretendem. Esta opinião absolutista é uma teoria que só pode ter origem em uma observação incompleta. Então, daí a se supor, embora o médium possa, como espírito que é, se manifestar, supor-se que ele o faz sempre é que é um espírito de sistema, é uma ideia absolutista, como está posto aqui por Kardec. Por esse motivo, é sempre perigoso conceber teorias sobre as coisas que não analisamos em profundidade, ou das quais só podemos ver uma face. Há, sem dúvida, casos em que a intervenção de um espírito estranho não é incontestável, mas basta que, em alguns, ele seja manifesta para tirar-se a conclusão de que outro espírito, que não seja o do médium, pode comunicar-se. Ora, essa intervenção estranha não pode ser duvidosa quando, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, não obstante, escreve como médium. Quando um médium fala ou escreve em uma língua que não conhece, quando, enfim, o que é mais comum, ele não tem consciência alguma do que escreve, e os pensamentos que exprime são contrários ao seu próprio modo de ver, estão além de seus conhecimentos ou fora do alcance de sua inteligência. A experiência dá, sobre este último fato, provas tão numerosas e tão incontestes que não é permitida a dúvida a quem quer que tenha observado muito e, sobretudo, bem. Seja qual for, pois,
o modo de ação do espírito estranho para a produção da escrita ou para a expressão do pensamento pela palavra, o médium nunca passa de um instrumento mais ou menos cômodo, e isto nos dá ocasião de fazer uma observação importante que responderá a esta pergunta natural: por que todos os médiuns não escrevem em todas as línguas que lhes são desconhecidas? O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento. Então, o que é a língua? A língua é a expressão do pensamento. Então, como espírito, eu vou saber grego, latim, alemão, não importa. Não é essa a questão. Então, mas, para transmitir esse pensamento, é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe comunicação estranha, não pode transmitir senão pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem para a que lhes é familiar. Um médium que sabe apenas o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se apraz ao espírito fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana demasiado lenta, em vista da rapidez do pensamento, pois que eles a abreviam tanto quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque eles não o fazem sempre. Ou seja, eu não conheço russo, eu não sei falar russo, eu não sei falar javanês. Então, um espírito que vá se comunicar através de mim, ele vai procurar utilizar, por exemplo, o espanhol, que me é uma língua mais familiar. Né? Então, ele vai ter muito mais facilidade, porque eu oferecerei esse instrumento, oferecerá muito menor resistência ao fluxo do seu pensamento do que se ele tentasse falar em javanês. Porque, é claro, se eu não conheço javanês, se eu não conheço russo, nunca transitei nesse. Ele vai encontrar muito mais dificuldade de traduzir do pensamento que lhe é peculiar para um pensamento, para mim, para a minha pessoa, para esse elemento aqui, que não tem nenhuma familiaridade com essa. Vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais demorado para ele buscar as habilidades possíveis em mim, no meu próprio conhecimento, na minha própria estrutura, ou seja, no elemento material, no mecanismo presente aqui, para expressar esse seu pensamento com a rapidez que ele quer fazer. Ele pode fazer, vai fazer, se é necessário, ele vai fazer. Mas ele vai ter muito mais trabalho, vai ser muito mais demorado, porque ele vai ter que ter paciência extrema para pegar uma besta e fazê-la traduzir um pensamento com a rapidez que é necessária e que, poxa, impacienta, né? Então, é nesse caminho. É esta também a razão pela qual um médium noviço que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, não obtém, em geral, senão respostas breves e sem particularidades. Por isso, os espíritos recomendam que não se faça, por intermédio deles, senão perguntas simples. Para as de alto alcance, é preciso um médium desenvolvido que não ofereça nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um menino de escola que apenas soletra. Um bom operário não gosta de servir-se de maus utensílios. Nós não temos outra consideração de uma grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios desse gênero são sempre feitos com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos
do que as provas às quais tentamos submetê-los. Os espíritos superiores nunca se prestam a isto e se retiram logo que se quer entrar nesse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto repugnam ocupar-se de coisas fúteis e sem objetivo. Mas, dirão os incrédulos, para convencer, esse objetivo é útil, pois que pode angariar adeptos para a causa dos espíritos. A isso, os espíritos respondem: nossa causa não tem necessidade daqueles que são bastante orgulhosos para se julgarem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e são às vezes os mais pequenos e os mais humildes. Jesus realizou os milagres que os escribas lhe pediam, mas de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios que não as prestidigitações. Começai primeiro por submeter-vos. Não é razoável que o aluno imponha sua vontade ao mestre. Resulta daí que, com algumas exceções, o médium transmite o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, ou mais das vezes, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as coisas mais belas, exprimir os pensamentos mais elevados, mais filosóficos, falando como um camponês. Para os espíritos, o pensamento é tudo, a forma nada é. Isto responde à objeção de certas críticas a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se lhes podem censurar e que dependem tanto do médium quanto do espírito. É uma futilidade apegar-se a semelhantes pretextos. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, ele exerce, sob outro ponto de vista, uma influência muito grande. E aí vamos ao que é grave, que é importante, fundamental. Visto que, para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o do médium, essa identificação não pode dar-se se não há entre eles simpatia e, por assim dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de sua similitude ou de semelhança. Ora, os bons espíritos têm afinidades para os bons e os maus para os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em redor dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram chamados. As qualidades que atraem os bons espíritos são bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor do próximo e o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os repelem são o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez,
a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Um médium, por excelência, seria, pois, aquele que, com facilidade de execução, reunisse no mais alto grau as qualidades morais. A influência do espírito do médium pode exercer-se de outra maneira. Se ele é hostil ao espírito estranho que se comunica, pode-lhe ser um intérprete infiel, alterar-lhe ou disfarçar-lhe o pensamento, ou transmiti-lo em termos impróprios. O mesmo se dá entre nós, quando se encarrega um homem de má fé de uma missão de confiança. A faculdade mediúnica, levada embora a alto grau de desenvolvimento, não basta, pois, para garantir boas comunicações. É necessário, antes de tudo, e como uma condição expressa, um médium simpático aos bons espíritos. A repulsão destes para com um médium, para com os médiums inferiores do ponto de vista moral, se concebe facilmente. Tomamos para confidentes de nossos pensamentos pessoas que não estimamos. Certas pessoas são verdadeiramente mal aquinhoadas no que se refere às comunicações. Existem as que não recebem ou não transmitem habitualmente, senão comunicações triviais e grosseiras. Elas devem deplorar este fato como um indício certo da natureza dos espíritos que se agrupam em redor delas, pois não são, certamente, espíritos superiores que usam semelhante linguagem. Não serão demais todos os esforços que fizerem para se desembaraçarem de acólitos tão pouco recomendáveis, a não ser que se comprazam nestas espécies de conversações. Nós as concitamos, em todos os casos, a que evitem fazer alarde dessa situação, pois que o fato pode dar uma ideia pouco lisonjeira dos laços de amizade que mantêm no mundo dos espíritos. Completaremos o que temos a dizer sobre os médiuns à medida que a sequência de nossas instruções o exigir. Então, é absolutamente impossível obter boas comunicações através de médiuns imperfeitos. É o que veremos no capítulo seguinte. Repetimos a pergunta de Kardec. Então, é absolutamente impossível obter boas comunicações através de médiuns imperfeitos? É o que veremos no capítulo seguinte. Graças a Deus. E aqui, amigos, nós então damos por encerrado esse nosso encontro, né? E esperando que os caríssimos possam recorrer a esta obra, se as têm, se não, vão ao próprio Livro dos Médiuns, que é bem interessante. Graças a Deus.